Olá, Nexpert! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Nexplay by GG, seu espaço com gente e gestão. Quem planta positividade colhe sucesso. Esse é o nosso tema de hoje. Uma conversa para a gente refletir sobre como a positividade pode transformar a nossa forma de viver, trabalhar e de se relacionar. Vamos entender juntos como ela pode ser uma aliada poderosa nos nossos objetivos, nos nossos desafios e nas relações do dia a dia. Para esse bate-papo cheio de boas energias, temos aqui 3 mulheres incríveis e eu vou deixar cada uma delas se apresentar. Vamos começar pela nossa convidada externa, Susan. Olá, Nexperts! Um prazer estar aqui nesse momento, nessa tarde de hoje, conversando com essas mulheres incríveis e com esse time que ao longo de um ano aprendi a admirar, respeitar e torcer por cada conquista. Eu sou a Susan Albertoni, eu sou curadora de cultura, mentora de transformações, organizadora de espaços onde as pessoas podem ousar assumir o seu protagonismo e gosto de fazer desorganização e deseducação organizacional. O que é a deseducação? É sair da educação caixinha, onde a gente colocou as asas dentro da caixa, e experimentar novos voos, novas possibilidades, experimentar novas perspectivas de si mesmo. Isso é o que eu mais gosto de fazer. A partir de propósito, de valores e de posicionamentos de protagonismo regenerativo. Essa sou eu, a Susan Albertoni. Alê, por favor. Oi, pessoal. Para quem ainda não me conhece, para quem me conhece, meu nome é Alessandra Scheffer, eu faço parte do time comercial aqui na Next e também do nosso querido Comitê de Cultura. Eu sou Renata e eu coordeno com muito orgulho o time de importação aérea da Next Shipping, o melhor desse Brasil. Isso aí. Vamos começar? Rê, vou começar com você. Vamos lá no básico, né? Conta pra gente o que é ser uma pessoa positiva. Para mim, ser uma pessoa positiva é uma escolha. Uma decisão diária de ajustar a lente com a qual a gente enxerga o mundo para que a gente possa enxergá-la como ela realmente é, com clareza. A vida é bela por si só, né? Nem sempre é fácil. Às vezes a lente embaça, mas aí a gente para, limpa com carinho e escolhe enxergar de novo com fé, gratidão, propósito, coragem. A Susan fala muito de Viktor Frankl, né, o psicólogo austríaco que foi para o campo de concentração na Alemanha, e ele tem uma frase que me marcou muito, que diz assim: mesmo diante da pior situação, eu ainda posso escolher a minha atitude diante dela. Então, para mim, positividade é isso. É essa atitude corajosa diante da vida. É decidir onde pousar o olhar, né? É ser abelha e não mosca. As duas estão no mesmo lugar, vivem no mesmo ambiente. Mas enquanto a mosca ela ignora o jardim para pousar no lixo, a abelha, mesmo em terrenos áridos, ela procura as flores. E ela encontra. Porque, na verdade, é isso, né? A gente sempre encontra aquilo que a gente procura. Se a gente focar o nosso olhar em erros, falhas, ofensas, é isso que vai saltar aos nossos olhos. Mas se a gente procurar olhar com esperança, até as dores ganham significado e propósito, né? Então, para mim, é isso. É uma pessoa que se recusa a amargar diante da vida, mesmo quando tem todas as possibilidades e os motivos para isso. É uma pessoa que decide amar e viver com intenção, servir com excelência, esperar com paciência, não porque está tudo fácil e tudo perfeito, mas porque ela decide onde repousar o olhar. Uhum. Exatamente, eu concordo muito com você. Eu acho que é conseguir enxergar a possibilidade diante de uma dificuldade, né? Não quer dizer que uma pessoa positiva viva num mundo perfeito, né? Naquele mundo cor-de-rosa, mas eu acho que elas já estão treinadas, né, a ter esse olhar, né, para o que elas podem fazer para melhorar, né? Não focar no problema, focar na solução, né? Então eu acho que isso é o que faz toda a diferença. E Alê, para você, positividade tem a ver com ignorar os problemas ou a forma como que a gente escolhe enxergá-los?
Gabi, para mim, a positividade tem 100% a ver com a forma que a gente escolhe enxergar os problemas. 100%. Porque se a gente for esperar um dia que não tenha um problema, ou seja, 2 horas seguidas que a gente não tenha um problema na nossa vida para ser positivo, esse momento não vai existir. Porque a gente encontra diversidade a todo momento no nosso trabalho, na nossa casa, em qualquer lugar. Assim. Até em momentos felizes a gente tem adversidades muitas vezes, né? Então, a forma que a gente escolhe enfrentar isso, a pessoa que a gente escolhe ser diante de um problema é o que vai ditar a nossa vida, quem a gente vai ser. Uhum. Então, isso faz 100% diferença. Eu concordo 100% com isso. Uhum. E, Susan, você já estudou bastante sobre isso, né? E você também acredita muito no poder do universo. Quando uma pessoa tem atitude positiva, quais retornos você acredita que o universo traz de volta? A positividade é uma atitude. A atitude é resultado de um padrão mental. Para você escolher a positividade, primeiro você precisa treinar o padrão mental de abundância. E o padrão mental, um pensamento que gera um sentimento, que gera uma atitude. O padrão mental, um pensamento, é comprimento de onda, energia quântica. Quando você emite um comprimento de onda de abundância, você recebe como retorno um sentimento de prosperidade. E aí você começa a escolher. Então, a positividade começa em você criar o hábito, como disse a colega Renata, em você criar o hábito de olhar a vida por uma lente mais clara. É uma escolha mesmo. E o universo sempre vai responder. Os antigos da minha época, né, diziam assim, o plantio é opcional. E a escolha, você não a colheita é obrigatória. Se você planta morangos, você vai colher morango. Se você só planta negatividade, se você olha a vida por um prisma negativo, você vai colher o quê? Frustração, escassez. Mas o problema é que nós somos educados para o paradigma da escassez. No Ocidente, nós somos educados para sempre pensar negativamente. Eu sou formada por uma escola chamada Investigação Apreciativa, do David Copperheide, que é uma escola que teve a ousadia de propor o paradigma apreciativo. Não é sobre negar o que não está bom. Não é fazer de conta que tudo está bom. Não. Tudo não está bom. Tem um monte de coisa que não está boa. É você escolher partir do paradigma de que eu sou maior que o problema. É sobre um posicionamento de autoestima verdadeiro, em que eu sou um sistema maior que o problema. Isto é o paradigma apreciativo da abundância. E eu posso, se eu escolher e se eu treinar o cérebro, para o cérebro pensar positivamente, ele precisa criar um hábito de olhar o paradigma da abundância. Então, é um processo científico. O Viktor Frankl, o Maturana, o Otto Scharmer, o David Copperheide, o Martin Seligman, um dos grandes patrocinadores da psicologia positiva. O que é a psicologia positiva, se não uma ciência que te ensina a olhar a vida, os problemas e a curar a partir da positividade, da onde saiu a ciência da felicidade. Né? Hoje nós temos nas empresas diretoria de felicidade. É o quê? Vamos decretar que todo mundo é feliz? Não. Vamos ensinar as pessoas a ser felizes a partir das suas escolhas. Muito bom. Perfeito. Perfeito. Não sei se, né? Para começo de conversa, vamos dizer assim. Perfeito. Vocês conseguem lembrar de algum exemplo, de alguma situação prática realmente que tenha acontecido dentro ou fora da Next? Né? Pode ser na vida também, mas de lembrar de alguém que foi positivo em alguma situação difícil e conseguiu um resultado positivo?
A gente pode pegar exemplos diários, assim, não precisa ser nem algo, assim, extraordinário, algo que de um momento muito importante, assim, mas no nosso dia a dia mesmo. Eu acredito que a Rê concorde comigo até nesse pensamento que quando a gente encara os problemas, muitas vezes, que acontecem no nosso dia a dia, de forma positiva, que a gente sabe que a gente está junto para resolver, que a gente tem como resolver. Às vezes o problema é imenso, né? Às vezes é um problema financeiro muito grande, ou às vezes, né, de uma carga não chegar a tempo, vamos dar esse exemplo prático, né? Mas se a gente encara de uma forma positiva, só da gente pensar que vai dar certo, que a gente vai conseguir resolver, as coisas fluem de uma forma completamente diferente, o cliente sente isso, que a gente está encarando o problema de uma forma diferente de assim, me desculpa, né? Enfim, a gente encara de uma forma diferente e no fim dá certo, né? E às vezes, se não dá certo, a forma que a gente encarou o problema é que faz toda a diferença, né? Para próximos e até essa energia que a gente passa assim para as pessoas ao nosso redor, para o cliente, fazem toda a diferença. É o foco na solução, né? O foco na solução. Vocês conseguem lembrar de mais algum exemplo? Até porque quando você se posiciona na perspectiva positiva, apreciativa, existe uma química, é neurologicamente comprovado que o cérebro, quando está na perspectiva positiva, ele produz neurohormônios como noradrenalina, endorfinas, que expande. Por isso que na perspectiva positiva você sempre enxerga a solução. Na perspectiva negativa, você só enxerga o problema e se sente espremido e como se você fosse engolido por ele. Na perspectiva positiva, neurologicamente, quimicamente falando, você tem uma expansão mental. E essa expansão mental te dá condições de você perceber, descobrir, criar. O elemento criativo do ser humano não está disponível na perspectiva negativa. Na perspectiva positiva, nós temos inteligências que se utilizam desses neuroquímicos e abrem um leque. Então, você tem uma visão 180 graus ante uma visão negativa que é de 30 graus. Ora, você vai ter perspectivas que você não tinha antes. Eu, como curadora de cultura e trabalhando com propositivismo e transformação organizacional, eu tenho exemplos o tempo todo. Quando nós trazemos para dentro de uma empresa o propósito, quando ela começa a olhar a partir do seu propósito, do que faz sentido, nós temos um crescimento de performance, de negócios no mercado, de atração de clientes, de colaboradores, de parceiros, que é impressionante. Eu tenho exemplos o tempo todo, não só de empresas, como na minha vida. Às vezes eu chego numa empresa e penso, meu Deus do céu, e agora? Aí já vem o meu hábito, que foi um hábito criado há mais de 15 anos, que eu treino o meu cérebro para olhar a metade cheia do copo. Eu penso assim, ai meu Deus, daí já vem assim, mas. Aí vem, em vez do sim, mas, do negativo, vem, mas. Se eu pensar por aqui, tem essa e essa saída. Verdade, começou a confusão boa. Sempre é assim. Na vida pessoal, então, eu posso dar exemplos impressionantes. Eu passei por um processo de saúde gravíssimo em 2014. Os médicos não acreditavam que eu ia sobreviver, mas eu conheço o poder da positividade na medicina. Inclusive, tem um livro incrível chamado Amor, Medicina e Milagres, que é o primeiro livro de medicina que teve a ousadia de mostrar que pacientes em aspectos positivos têm uma capacidade de cura inimaginável. É por isso que algumas pessoas, por exemplo, têm doenças gravíssimas e se curam, e outras sucumbem, porque existem neurohormônios que são acionados no pensamento, no hábito e no sentimento de abundância. Que interessante. Gabi, e para complementar também, é um exemplo bem simples assim, do dia a dia. Aconteceu uma coisa, algo que você precisa fazer, às vezes é muito difícil, assim, né? É complexo, ou um problema apareceu no seu dia a dia. Se você pensar que não consegue,
Se você pensar que não pode, se você pensar que é difícil, vai ser difícil e pode ser que você não consiga. Você atrai isso, Às né? vezes, inconsciente ou conscientemente, né? A gente sabe que é difícil, a gente sabe que pode ser que a gente não consiga, mas se a gente falar... Às vezes a gente não precisa falar, né? Expressar, a gente pode só pensar. Eu consigo fazer isso. Eu vou dar um jeito de fazer isso. Vai dar certo. Só da gente falar isso para nós mesmos, eu percebo que é completamente diferente a forma que a gente encara as coisas. Sim. E isso é ser positivo também, né? E se a gente não consegue, a gente vai atrás de quem consiga, até Isso. resolver. É Né? porque o pensar já é criação. O pensamento já é forma, sutil, mas é. Pensou, criou. Quando diante de uma situação você pensa, vamos ver como é que eu vou lidar com isso. Difícil é, mas, eu tenho possibilidade. A hora que você pensa, além dos neuroquímicos, energeticamente você já está atraindo um campo de favorabilidade. E você atrai parceiros, pessoas que, tipo assim, do nada vem te dar ideia. Do nada, não. Né? Quanticamente, você já está atraindo favorabilidade e soluções que você nem tinha pensado. Elas acontecem num passe de mágica. Não é mágica, você está criando esse campo. Se você pensa, não, meu Deus, isso não vou dar conta, minha Nossa Senhora, você cria um campo, você fecha o campo. O pensamento positivo, ele abre neurologicamente, neuroquimicamente e quanticamente campos de favorabilidade. Torna mais fácil, não é que torna fácil o que era difícil. Você enxerga possibilidades que você não tinha percebido antes. Em você e no espaço onde você está inserido. Ale, você que faz parte do comitê, como você acha que essa positividade ajuda no clima dentro da Next, né? E na formação de um GPTW? Gabi, a positividade ela é um dos pilares principais da formação de um time GPTW. Porque eu acredito muito, e eu já expressei isso outras vezes, que nós somos pessoas GPTW. A empresa é GPTW, é top 1, porque nós somos pessoas top 1. Com certeza. Então, se as pessoas top 1 têm como pilar a positividade para encarar o trabalho, para encarar a vida, tudo dá certo. E o que não der, a gente vai ser positivo ainda e dar risada e ser feliz mediante os problemas também. Então, a positividade ela contribui 100% para um time GPTW e para que as coisas fluam da forma certa, para que os outros pilares de um GPTW também sejam alcançados como a positividade. E se vocês perceberem que tem alguém que está sempre reclamando, que está sempre enxergando o copo meio vazio, né, como a Susan comentou, o que vocês fazem, né, para tentar ajudar, para tentar mudar esse pensamento? Quando a gente percebe que algo foge dos nossos valores, dos nossos princípios, algum comportamento, algum tipo de conversa que está circulando, nós do comitê, como todos os Nexperts, né, a gente se chama de embaixador da cultura, né? Nós somos embaixadores da cultura. O comitê ainda mais, porque o comitê, além de ser embaixador da cultura, ele é responsável por disseminar essa cultura com os demais. Então, quando a gente percebe esse comportamento ou que está acontecendo alguma situação, a gente sempre tenta interferir, não de uma forma direta, assim, mas entender o que está acontecendo, às vezes conversar de uma forma indireta com as pessoas, tentar trazer outros pontos de vista. Não, mas não é bem assim as coisas, né? Olha quantas coisas boas. O nosso copo da Next, estando na Next, o nosso copo praticamente transborda de tantas coisas boas e a gente não precisa nem se comparar muito com os outros lugares, outras pessoas, assim. A gente sabe que a gente é fora da média. Então, a gente sempre está tentando influenciar de forma positiva essas pessoas e geralmente dá certo porque nós temos uma troca muito boa com o time também. E o time entre si também tem uma troca muito boa. Então, isso flui de uma forma muito natural também. É que eu acho que quando a gente está dentro de uma situação difícil, né, a gente não consegue enxergar esse macro, né? A gente está focado ali no problema e, às vezes, é importante alguém com uma visão de fora vir e dar um toque na gente, né? Para a gente, conseguir ampliar essa visão. Então, é o que você falou. Hoje, quem trabalha na Next, o copo está quase transbordando ali, né? Isso faz parte do nosso dia a dia mesmo.
que na Next vocês têm uma vantagem. O propósito de vocês ele é muito potente e vivido com verdade. Uma das ferramentas mais importantes para criar esse espaço, esse posicionamento positivo é propósito. Quando as pessoas têm clareza o que faz sentido para elas, elas conseguem romper com o paradigma da escassez. E as empresas que têm propósito de verdade, porque algumas têm só enunciado, mas na Next o propósito, além de ser muito potente, ele é vivido de verdade. Então isso faz com que você possa trazer a pessoa para esse núcleo, perguntar para ela, mas o que faz sentido? Como você quer ocupar esse espaço? É assim que você quer ocupar esse espaço? Você tem certeza? Quando você traz isso, você tem como calçar para ela pular de um posicionamento de escassez, que é a reclamação, para um posicionamento de apreciação, que vai na gratidão. Então, vocês têm ferramentas muito potentes para isso. E esse propósito é algo genuíno, né, da Next. Autêntico. Gabi, se eu puder dar um exemplo prático, assim, ontem mesmo eu estava numa reunião com o time comercial e eu citei isso. Essa positividade, esse viver o propósito é tão intenso na Next que eu passei por alguns problemas pessoais, assim, ano passado, e o meu lugar de fuga para estar bem era ir para o escritório. Eu queria estar no escritório porque lá me fazia bem. Lá eu dava risada, eu conversava com as pessoas que eu gosto, o meu trabalho me faz bem, o ambiente me faz bem. Então, essa positividade ela é vivida muito, não é só falada, né? O ambiente faz muito bem para nós, o ambiente é positivo para que a gente se desenvolva pessoalmente, profissionalmente. Então, isso contribui muito para um ambiente saudável também na Next, né? E ele é positivo porque ele é autêntico, porque não existe positividade sem autenticidade. A positividade não pode ser fake news. Ela sempre parte de contextos autênticos, do que faz sentido. Se uma pessoa quiser começar a treinar positividade, comece a perguntar o que faz sentido. Porque quando você tem clareza do que faz sentido, você não fica atrapalhado nos comos. O Maturana dizia assim, se você tem claro o porquê, você não se atrapalha nos comos. Por isso que o ambiente da Next, ele favorece a positividade, por conta da autenticidade, da legitimidade, da genuinidade do seu propósito, que é de verdade, não tá escrito, está tatuado no coração de quem é Nexpert, né? Faz parte da alma Nexpert, isso que é diferenciado. E, Susan, você acha que essa positividade e até a negatividade é algo contagiante? Com certeza, porque tanto positividade e negatividade, como eu disse, tudo começa no pensamento. E o pensamento, inclusive, pessoas negativas respiram pouco, oxigena pouco o cérebro. Pessoas positivas respiram aberto e é altamente contagiante, porque o quê? Padrão energético. Um ambiente negativo, pessoas que já estão nesse hábito da positividade não conseguem ficar. É denso, você diz, nossa, que engraçado, é pesado. Por exemplo, às vezes a gente tem contato com um cliente que está neste paradigma da escassez, você chega a sair com dor nos ombros, mas pode ter certeza, se você mantiver a sua positividade genuína, você vai contaminar positivamente onde você quiser que está. E acho que todas nós, né, todo ser humano, tem dias que não está totalmente bem, né? Tem dias que você sente que não está 100%. O que vocês acham importante fazer nesse momento, né? Quando vocês percebem que vocês não estão 100% e não querem contagiar os outros? Qual o cuidado a gente deve ter? Eu tenho um lema, né? Ninguém tem nada a ver com o meu problema. Então, não é justo que eu despeje sobre os outros as minhas frustrações e os meus problemas. Então, nesses dias, eu prefiro ficar mais quietinha, mais reflexiva e tentar entender o que está por trás disso, né? O que está me fazendo sentir isso e ter esses tipos de pensamento. Então, o autoconhecimento aqui é muito importante, né?
Então, vou dar um exemplo. Tem dias que tudo me irrita. Se eu vou para academia, a música me irrita, o som me irrita, a animação do professor me irrita. Tudo que nos outros dias eu acho o máximo. Mas então eu sei que o problema não está fora, o problema está dentro. Então eu vou parar, eu vou refletir, eu vou meditar, eu vou orar, eu vou para minha terapia, vou para realmente entender o que está acontecendo, né? E óbvio que eu também não vou sair falando por aí, reclamando e contaminando o ambiente. Eu vou parar e vou ponderar. O que eu estou prestes a dizer vai contribuir para o ambiente que eu quero construir ou vai pesar o ambiente? Porque eu acho que a positividade é isso também, né? A gente cuidar da nossa alma e cultivar hábitos que vão proteger o nosso coração e o coração das outras pessoas nos dias maus, né? A gente não consegue controlar o que está fora, mas a gente pode cuidar do nosso coração para que ele não transborde espinhos nos dias maus, né? Sim. E eu acho que na Next a gente tem um clima muito favorável também, Com né? certeza. Tá tudo bem, não tá 100% o tempo inteiro, né? A gente se sente seguro nesse ambiente, né? A gente pode, inclusive, compartilhar isso com as pessoas, né? Então, eu também prefiro ficar quietinha, prefiro ficar na minha. E quando eu me encontro em dias assim, eu até posso falar para o meu time, né? Poxa, hoje eu não estou tão legal, né? Porque eles percebem, né? Então, a gente tem essa troca também, a gente tem essa comunicação dentro da Next. É muito claro quando a gente não tá bem, né? Porque a gente geralmente tá bem, aí um dia que sai do script, né, do comum, aí os nossos colegas até falam, tá tudo bem, você tá tão quietinho hoje, né? É assim mesmo. E realmente, às vezes, não tá tudo bem. Mas uma coisa que faz a gente ficar bem ali é as pessoas que estão ao nosso redor ali. São pessoas muito boas de coração, a gente sente isso, assim. E não tô falando assim, só as pessoas que convivem com a gente no setor, assim. Às vezes você pega o elevador com outra pessoa, né, de outro andar ali. A gente está sempre com um sorriso, mesmo nos problemas, né? Eu gosto muito de falar da minha gestora, a Tami, que ela, por mais que o mundo esteja desabando, ela está sempre com um sorriso no rosto e, assim, parece que é fácil, que os problemas dela são fáceis, mas não é que são fáceis, é que a forma que ela encara os problemas faz parecer fácil. A lente que ela coloca, né, que a gente estava comentando. Sim. E, Rê, algumas pessoas, né, a Lê acabou de dar um exemplo, né, parecem que nunca estão mal, né, parece que estão sempre bem. Como a gente diferencia, né, a positividade real daquela positividade forçada, sabe? Aquela positividade tóxica. Positividade não é fingir que está tudo bem o tempo todo, né? Ela reconhece as dores da vida, reconhece que a vida tem dores, que elas são legítimas e cuida de cada uma delas, né? Não é ignorar, não é maximizar e também não é esse pensamento positivo de hoje em dia que a gente vê. Tá tudo um caos, dentro, fora, mas tá tudo bem, vai ficar tudo certo. Ou é só ter pensamento positivo que as coisas vão melhorar. Não. A positividade, ela escolhe a esperança sem negar a realidade, né? Ela encara a dor de frente, ela busca ajuda, ela investiga as causas e ela pergunta com coragem, o que eu posso aprender com isso? Né? Ela não mergulha no caos, mas ela também não varre tudo para debaixo do tapete. Já a positividade tóxica é o hábito de fingir que está tudo bem, de minimizar as dores, de evitar conversas difíceis, de Fugir da usar situação, o né? pensamento positivo como fuga para não encarar a realidade e não tratar as causas. Né? Então, ser positivo não é negar a realidade, é decidir o que fazer com ela. Perfeito. Pode falar. A positividade é um compromisso de pessoas conscientes, né? É um estado de consciência onde você consegue lidar com a vida como ela é. Estar bem o tempo todo não é saudável, isso não é de pessoas saudáveis, porque o que forma a nossa armadura são os perrengues. Não tem uma brincadeira que diz, né? São as grandes tempestades que formam os melhores marinheiros. Então, a positividade é esta possibilidade de você não negar a sua história, não negar o que você sabe e usar a sua trajetória a serviço. Mas não é, como disse a colega, não é fazer de conta que está tudo bem. Positividade não é vida de Instagram e Facebook, como muitas pessoas, né, colocam. Não, a positividade é o que faz com que a gente transforme a vida
na melhor opção hoje. A positividade, ela é uma ciência transformadora, regenerativa, curativa, baseada em verdade, maturidade e consciência. É um hábito de consciência, é um hábito de ser consciente, de usar o inconsciente, o subconsciente, para trazer para a consciência. E consciente, você faz escolhas, faz transformações e faz ressignificações. E o que a gente pode fazer para manter essa energia positiva, né? Essa energia alta de prática, de hábito mesmo, que a gente pode talvez inserir no nosso dia a dia para a gente ir treinando essa mente? Bom, eu tenho, né, como propositivista, quando eu conheci a força do propósito, são mais de 30 anos, isso começou, e foi meu primeiro mentor de propósito, foi o Viktor Frankl. Foi no trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento, o autoconhecimento, a autoconsciência é o maior segredo para uma vida plena, positiva, sem ter síndrome da Poliana, sem fazer de conta. Uma vida verdadeira, autêntica, genuína. E eu parto sempre do que faz sentido. Então, cada pessoa, se você quer começar o seu treinamento positivo, comece tendo clareza o que faz sentido. O que faz com que você levante de manhã com esperança genuína, com vontade de fazer acontecer e fazer dar certo. O que faz sentido para você? Para cada um de nós tem um sentido interno, um propósito. A partir do seu propósito interno, do que faz sentido, é como se você criasse um lugar de abastecimento, de nutrição. Diante de qualquer coisa você pergunta, tá, mas isso faz sentido? Se lá dentro faz sentido, não tem nada que seja capaz de te impedir. Então, eu sempre recorro, diante de qualquer coisa na minha vida, eu sempre faço a pergunta, tá, Susan, isso faz sentido para o teu sentido? Se lá dentro falar sim, eu viro guerreira e não tem nada que vai me impedir. Se não fizer sentido, eu vou gastar tempo e energia, por quê? Para que eu vou gastar? Não faz sentido? Então não precisa nem fazer movimento. Mas se fizer sentido, por conta do sentido, deixou de ser problema e virou o quê? Oportunidade. Não é que vai ser simples, nem que vai ser fácil. Às vezes é perrengue bom. Só que daí, em cima disso, eu criei um mantra. Eu disse, vem para mim que é comigo. Vem para mim. Se fizer sentido, vem para mim que é comigo. E aí toda a força do que eu já fiz, do que eu já aprendi, do que eu sou. E tem um segredo. Quando você se nutre no que faz sentido, a gente para de fazer 3 coisas que impedem de você ir na positividade. Se cobrar, se criticar e se julgar. Aliás, nós aprendemos isso desde que nascemos. A gente aprende a olhar metade do copo vazio, se julgando, se criticando, se cobrando. O que eu não fiz, o que eu não sou. Não. Você começa a nutrir os copos d'água que você tem, muitos. O que eu sei, o que eu fiz, o que eu já aprendi. E aí você está nutrindo a positividade genuína. Gente, a Susan não é mentora, ela é um anjo, né? Que é isso? Eu poderia falar assim, Susan, a gente vai te guardar num potinho, mas seria injusto com as outras pessoas do mundo. Eu poderia dizer isso com vocês porque eu estou aprendendo um monte aqui, estou levando muita coisa para nutrir a minha positividade. Aliás, cerque-se de pessoas positivas, cerque-se de pessoas verdadeiras, cerque-se de pessoas onde a fé, a esperança, a gratidão e o amor faz companhia. E isso nutre o seu potinho de positividade. Concordo, eu estava pensando justamente nisso, tá? Tem pessoas que dá vontade de colocar num potinho, assim, né? De, meu Deus, te fazem bem, né? Estar perto faz bem. Você é uma delas. Vocês estão enchendo o meu potinho aqui, tá? E eu recebo com gratidão. Essa é uma outra coisa. Pessoas positivas aprendem a receber. Pessoas negativas querem receber. Mas daí, quando elas recebem alguma coisa, não...
eu recebo com gratidão, coloco dentro do meu potinho e encho o meu copo d'água. Ah, é verdadeiro. As pessoas não vão falar para mim aquilo que não é verdadeiro. Eu não atraio, não me dou tempo para atrair mosca. Eu quero atrair abelhas. Como que eu vou atrair abelhas? Ora, bota um pote de mel e oferta. Você não vai atrair abelha com lixo. Então, a gente aprende o quê? O que é lixo? Cobrar, criticar, julgar. Porque você faz isso com você, você vai fazer com o outro. E aí você está sempre criando um campo energético onde a positividade não faz morada. Perfeito. Aliás, nós temos um país no mundo, que é o país que tem um PIB, né? O Produto Interno Bruto de felicidade, de positividade, que é o Butão. É o país no mundo que tem o maior índice medido de felicidade, de positividade. Não é um país rico, é um país onde as pessoas aprenderam, né, que a riqueza não está necessariamente na matéria. Não que é ruim riqueza material. Se ela não fosse boa, o homem lá em cima não deixava inventar. Mas eles foram além da riqueza material. Né? É uma riqueza de ambiente, de energia, de vibração. Vale a pena conhecer a história do Butão. Muito bom. E, Ali, você tem alguma dica também para quem quer para quem quer plantar positividade, né? Seja um comportamento, um livro, uma inspiração? Uma dica ou inspiração? Acho que a gente tem que tenho certeza que a gente deve se inspirar nas pessoas ao nosso redor, as pessoas próximas a nós, as pessoas que estão sempre cumprimentando, dando um bom dia com um sorriso, que a gente percebe que fazem nosso dia melhor. Tem um livro que eu li há muito tempo atrás, que foi um livro que foi bem importante, assim, não é um livro extraordinário, mas é um livro que é um abraço, sabe? Que se chama Zen para Distraídos, da Monja Coen. E esse livro eu pedi pela Amazon bem no auge da pandemia, que eu estava dentro de casa, eu estava em recuperação, que eu tinha sofrido um acidente, quebrado a perna, e eu não podia fazer nada, então eu comecei a ler vários livros. Isso que eu nem sou muito assídua da leitura. E esse livro ele foi uma viradinha de chave assim, para encarar a vida de uma forma mais leve, mais saudável. Assim. Ela bate um papo assim, com a gente no livro e dá uns direcionamentos para a gente perceber a nossa felicidade, assim, perceber a nossa positividade, para a gente ser mais leve, para a gente encarar a vida de uma forma mais feliz. Então, se eu puder dar uma dica, esse seria um livro bem interessante e se espelhar nas pessoas ao nosso redor que fazem nosso dia melhor. Uhum. E Rê, acho que você é uma dessas pessoas que quando a gente está perto, a gente sente também, né? Eu acho que você é uma pessoa que ilumina por onde você passa. E como faz para passar essa imagem para as pessoas? Né? Qual é o seu segredo, Rê? Conta pra gente. Gabi, tu é muito gentil. Eu acho que iluminar o ambiente, ele começa com reconhecer que a luz não é minha. Né? É a luz de Cristo que brilha em mim, por pura graça, né? E através de mim. E a gente só precisa andar perto o suficiente para que isso apareça e vá transbordando e vá transformando o nosso coração, o nosso olhar, o nosso jeito de viver, de amar, de reagir, de perceber as pessoas. Né? É um exercício diário de conexão, de presença, de conexão com Deus e de retornar à fonte mesmo, assim, sabe? Uhum. E o coração, quando ele está cheio, ele aquece naturalmente quem está por perto, sem esforço, sem performance. Mas o mais bonito de tudo é que na Next eu consigo ser eu mesma, eu posso ser eu mesma. Então, isso é muito especial para mim. Sim, é algo que a gente se sente confortável, né? A gente se sente à vontade para ser quem a gente é. A exatamente. Gente não precisa usar nenhuma máscara lá dentro. Suza, e para as pessoas que são líderes, você acha que tem que ter uma postura diferente? Você acha que o líder precisa ser a pessoa mais positiva dentro do seu time? Assim como nós já falamos antes, né? Liderança é autenticidade. Então, um líder que está bem o tempo todo não é verdade.
Nós não estamos bem o tempo todo. Isso é o que a Brené Brown falou, a arte da vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é sair por aí contando seus problemas. Vulnerabilidade é um posicionamento de consciência. O líder não está bem o tempo todo. E assim como a colega Renata falou, quando eu não estou bem, eu preciso ser consciente de que eu não estou bem, que eu não estou legal. E eu posso, né, ser autêntico o suficiente e dizer, gente, hoje estou lidando com algumas coisas, vou ficar mais quieto. Preciso falar para o meu time? Claro que preciso, porque a postura do líder, ela influencia a equipe. Mas não é por isso que o líder tem que estar bem o tempo todo ele está sorrindo. Tem dias que eu não estou bem, e eu preciso saber, quando eu não estou bem, não está bem. Isso é ser verdadeiro, autêntico, mas eu não posso sair por aí distribuindo, né, caras, bocas e pancadas. Eu preciso me posicionar, eu preciso ter recursos para lidar quando eu não estou bem. Primeira coisa que um líder precisa ser: consciente, autêntico, genuíno. O dia que eu não estou bem não é dia de fazer conversa difícil, não é dia de dar feedback. O dia que você não está bem não é dia de lidar com problemas complexos. Naquele momento você precisa se respeitar, você precisa cuidar, precisa retornar à fonte, nutrir a sua positividade para daí lidar com as coisas. O dia que você não está bem para lidar com questões que precisam da sua energia, da sua força. E tudo bem. Ser consciente, ser humano, é saber que tem dias que eu não estou bem. Por isso a importância do autoconhecimento para o líder. O que faz você não ficar bem? E como você restaura quando você não está bem? Sem jogar para baixo do tapete, sem fazer de conta e sem ser fake. Até porque a equipe sabe. E um líder que não é autêntico, ele não gera espaço de confiança. E onde não tem espaço de confiança, não tem positividade. Enquanto você falava, eu pensava justamente no autoconhecimento, né? Eu acho que é o fundamental para todas as pessoas, né? Quando você se conhece, né? Quando você tem esse autoconhecimento, você consegue identificar quais são esses dias, né? Qual é o dia certo e qual é o dia que, talvez seja melhor eu ficar quietinho, não entrar numa conversa difícil, por exemplo. E até situações que a gente chama de situações gatilho, né? Posicionamento, situações, né, que a vida te traz. Tem situações que são gatilho, ali você é mais vulnerável. Então, conhecer onde você é mais vulnerável para você ter recursos internos de bancar, de dizer, aqui não, isto não, aqui não vou. Você não tem que ir de cara aberta para tudo, não. O autoconhecimento te diz, isto não me faz bem, então não vou. Aqui eu ainda não domino, não vou. Aqui eu ainda sou vulnerável, vou lidar assim. Então, o autoconhecimento nos dá a condição de fazer escolhas o tempo todo. Tem uma coisa que, às vezes, o ser humano se confunde, achando que ele não tem escolhas. Não. Isso é o que a gente mais tem. Mas escolha é um ato de consciência e de amor por si mesmo. Fazer escolhas. Escolhas não é um processo fácil, mas vale muito a pena. Exatamente. E agora a gente está assim caminhando para o fim. E Rê, queria te perguntar agora, quando você compara a Next com outras empresas que você já trabalhou, o quão diferente os Nexperts são em relação a isso, né? A essa positividade? Você acha que o ambiente, você acha que a Next influencia nisso? Na Next as pessoas são muito diferenciadas, de verdade, assim. Quando eu cheguei, isso foi o que mais me impactou, sabe? E eu realmente acho que o ambiente ele tem um grande impacto nisso, né? Porque aqui a gente não precisa performar uma versão mais bonita de nós mesmos ou esperar ou esconder os nossos erros, as nossas deficiências para ser aceito, sabe? Uhum. Ninguém está esperando
a tua próxima falha para apontar o dedo. Muito pelo contrário. Aqui a gente é desafiado a crescer sem deixar de ser nós mesmos. E esse paradoxo é muito incrível, né? Porque o ambiente ele te desafia sem te sufocar. Ele te estica e ele te abraça ao mesmo tempo. Ele te impulsiona sem apagar a tua essência. Então, como a Alia falou, é realmente muito gratificante a gente poder crescer como ser humano e como pessoa, né? E como profissional, na Next. Então, a gente pode dizer que aqui as pessoas são mais positivas porque a Next é a Next, Sim. né? E a Next é a Next por causa das pessoas que ela escolhe cultivar. Exato. Né? Nossa cultura, nossos princípios, nossos valores, a forma como a gente vive tudo isso no dia a dia é que faz o ambiente ser tão leve, tão seguro, tão positivo. Né? E o ambiente ele influencia e funciona porque existe um compromisso coletivo de que, apesar das dificuldades, a gente vai espalhar gentileza, generosidade, verdade. E é isso que faz a Next ser diferente. Né? A Next ela nos desafia e nos convida a ser pessoas melhores todos os dias, né? Sendo mais humanos, mais vulneráveis, mais presentes, mais alinhados com o nosso propósito. Então, realmente, é um privilégio muito, muito, muito grande poder fazer parte disso. Como a Susan citou antes, a nossa cultura é tão forte, ela é tão vivida assim diariamente, que das duas uma, ou você, se você não tem a cultura muito presente na sua vida, ou você passa a ter, ou você não se encaixa, ou você sai. E isso é ótimo, porque ficam as pessoas que realmente se encaixam, e pra gente é Que faz maravilhoso isso, sentido, pra empresa né? é maravilhoso isso, porque essas pessoas que vão ficar, que vão crescer, que vão desenvolver a empresa, né? Isso é muito, muito gratificante mesmo. Concordo 100% ali. Eu que estou no mercado há 42 anos, né? Eu sou velha de guerra, como diz, e eu já passei por inúmeras empresas, né? Empresas premiadas, empresas multinacionais, startups. É incontável o número e a diversidade de empresas. E eu posso dizer para vocês com muito carinho e com muita verdade, a Next é diferenciada mesmo. O nível de autenticidade que a Next possui, o nível de verdade com o seu propósito, com os seus princípios, é que faz da Next uma empresa que realmente vale a pena conhecer, copiar, vale a pena. Tem muitas empresas que têm um estado de positividade, mas às vezes não é genuíno, às vezes precisa de muitos processos para segurar esse estado. Na Next, isto é autêntico, e isso é o que mais encanta em me sentir parceira da Next. Essa autenticidade. Não nega problema, não faz de conta, mas tem uma forma autêntica de lidar com as pessoas, não discursa que as pessoas são importantes, tem prática de que pessoas importam de verdade. Isso é um privilégio. Exatamente. E agora, para a gente fechar, né, esse episódio, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final ou algum mantra pessoal, né, que represente o espírito da positividade na vida de vocês. Quem quer começar? Eu começo, então. Escolhemos as flores, né? Cuidemos do nosso jardim interior, né? Examinemos o nosso coração, vamos arrancar as ervas daninhas e cultivar graças para ser cada vez mais positivo e impactar o ambiente ao nosso redor. Que lindo. Talvez a minha frase não seja tão linda assim. Até nem tenho uma pronta, mas para a gente pensar assim e refletir, é muito mais gostoso enfrentar a vida com positividade. É muito mais saudável para nós e faz bem para nós. Então, a gente vai ter trabalho de qualquer forma, sendo negativo ou positivo. Por que não ser positivo, né? Então, tenha o hábito de ser positivo. Se você não tem, comece aos poucos e quando você vê, você não consegue mais ser negativo, só ser positivo. Né? Verdade. Para quem quer, né, experimentar a positividade na prática, comece criando um propósito para você.
Comece sendo consciente o que faz sentido para você. Depois confie nesse propósito. Tenha fé nesse propósito. Acredite. Tenha coragem de viver o propósito e fazer escolhas que nutram o seu propósito. E você vai se surpreender com o resultado que isso vai acontecer na sua vida. E no final do dia, tenha gratidão por tudo que a vida te traz para viver de forma intensa, verdadeira, autêntica o seu propósito. É sobre isso. Maravilhoso. Perfeito. E assim a gente encerra, né, a nossa conversa de hoje. Meninas, agradeço muito o nosso bate-papo, agradeço muito vocês terem topado participar desse episódio junto com a gente. Acho que dá até para sentir esse clima que ficou, né? Esse clima realmente mais leve. E obrigada, Nexpert, também, que estão nos assistindo, né? Eu espero que vocês consigam, né, levar isso para a vida de vocês. Eu espero que essa conversa consiga ajudar vocês a levar essa positividade, né, nas relações de vocês, dentro do ambiente que vocês convivem. E é isto. Até a próxima. Tchau. Um abraço.